Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será o Índice de Desenvolvimento Humano e os indicadores da saúde. Bom, o que é Índice de Desenvolvimento Humano? É uma unidade de medida que é utilizada para medir, para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Esse grau de desenvolvimento ele é medido através da educação, da saúde e da renda. A renda é que mostra, que dita os padrões de vida. Então, como que a gente calcula como que é calculado o IDH? Quanto mais próximo de 1, mais imagina-se que melhor será o padrão de vida daquela pessoa. Então, se a renda for próxima de 1, na medida do índice do IDH, melhor padrão de vida terá aquela pessoa. Se a educação for próxima de 1, melhor educação terá aquela pessoa. Se a saúde for próxima de 1, melhor acesso à saúde terá aquela pessoa. A saúde ela é medida através da expectativa de vida e da mortalidade, da taxa de mortalidade. Já a educação ela é medida em anos de escolaridade e também a expectativa de anos de escolaridade quando uma criança nasce. Então, quando uma criança nasce, quanto tempo espera que ela fique na escola? E tem os padrões de vida, que é pelo rendimento nacional bruto per capita, Então, vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano ele é uma medida que abrange todos os países do mundo. Os países com o IDH mais elevado, que são os países que têm a melhor saúde, o melhor índice de crianças alfabetizadas, o maior índice com padrões de vida melhores são, até o ano de 2018, eram a Noruega, a Suíça, a Irlanda e a Alemanha em Hong Kong, ficando em quarto lugar. Já o Brasil, ele tem, até 2018, ele ficava na 79ª posição. Agora, ele está um pouquinho pior. Ele está ocupando a 85ª posição. Então, entre os países com menores IDHs estão o Niger, a República Centro-Africana, Chad, Sudão, Burundi. E lá o nosso Brasil numa posição bem baixa, Isso significa que nós não estamos entre os países com menores IDHs, porém nós não estamos entre os países com IDH mais alto, Nós estamos ali ainda muito por melhorar. Como vocês podem perceber, os países que têm o menor índice de desenvolvimento humano, 2 estão na África, 2 ou 3 estão na África. Os outros são países muito pequenos em quais a gente não ouve falar. Eu coloquei na imagem para vocês observarem 2 crianças, como que a gente poderia observar que aquele país ele tem um índice de desenvolvimento humano baixo. Bom, muito simples. Se a gente consegue observar de forma muito rápida, de forma que haver muitas pessoas que têm uma renda muito baixa ou que têm um padrão de vida muito baixo ou que não têm acesso à escola, não têm acesso à saúde, não têm acesso a alimentos, a gente já percebe que esse país está com problemas e que precisa de melhorias. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o que é a saúde e o que são os indicadores? A saúde ela é definida, de acordo com a OMS, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doença ou uma enfermidade. Os indicadores da saúde eles são demográficos, socioeconômicos, de mortalidade, morbidade, fatores de risco, recursos e cobertura. Essa cobertura é o que se refere à cobertura de saúde, tá, pessoal? Cobertura de plano de saúde, cobertura de saúde. Servem para quê? Esses indicadores da saúde, eles servem para analisar como funciona, como é que anda o funcionamento da saúde na atualidade. Além disso, é interessante para fazer comparações com os anos anteriores e projeções para os anos futuros. E com isso avaliar as mudanças ao longo desse tempo. Além disso, é importante para que a gente consiga fazer uma avaliação das ações, das políticas públicas voltadas à saúde. Bom, então, a saúde, por que eu estou falando da saúde? Aqui no IDH a gente está focando nos indicadores da saúde, Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês gráficos que mostram
basicamente a taxa de expectativa de vida dos cidadãos em cada país participante. Porém, aqui eu coloquei para vocês em cada estado do Brasil, né? E dividido por regiões. Entende-se que quanto maior for a taxa, ou seja, quanto maior a expectativa de vida, melhores serão as condições de vida dos seus habitantes. Como a gente pode ver, a nossa região norte, a expectativa de vida dos habitantes é em torno de 72,7 anos. No Nordeste, 73,6, no Sudeste, 78 anos, no Sul, 78,4 e no Centro-Oeste, 75,6 anos. Aqui no Acre, pessoal, a nossa expectativa de vida até o ano de 2018 era de 74,4 anos, tá? Então, lembrando que quanto maior a expectativa de vida, melhor as condições de vida dos seus habitantes. Como vocês podem perceber, a região Sul, então, analisando por esse fator, ela que oferece a melhor qualidade de vida para seus habitantes. Aqui também nós temos outro indicador que é muito significativo, que é voltado para a mortalidade infantil. Ele reflete, né, as consequências da desnutrição e da disseminação de doenças vinculadas às más condições sanitárias, né, e de saúde. Aqui nós temos a medida de esperança de vida ao nascer em anos para ambos os sexos, ou seja, quando o bebê nasce, qual é a expectativa de vida dele, qual é a esperança dele em anos, né? Então nós temos que em 2018 a esperança da população brasileira ao nascer é em torno de 76,3 anos. Já a probabilidade de óbito até 1 ano de idade por 1.000 crianças nascidas vivas era de 12,4 crianças a cada 1.000 nascidos vivos. Esses índices, né, como vocês podem ver, no caso da probabilidade do óbito, ele é considerado um índice ainda alto, mas de 1940 até 2018 ele caiu drasticamente, né? Então, esses dois fatores, eles mostram as condições sanitárias em que as pessoas estão vivendo. Quais são as limitações do IDH, né? Desses indicadores que auxiliam a formação do IDH? O IDH ele possui como elementos norteadores os indicadores que a gente já falou, saúde, educação e renda. Mas eles apresentam algumas limitações que devem ser ponderadas, né? Quais são essas limitações? Há alguns indicadores de saúde, educação e renda, eles não demonstram a total realidade, porque como eles são uma média, né, uma média de expectativa de vida, ou uma média de renda da população, ou a média de escolaridade, existem populações em que a média as pessoas têm um nível de escolaridade muito baixo e existem populações que as pessoas têm um nível de escolaridade muito alto. Então, talvez isso prejudique, de certa forma, a demonstrar, né, que a discrepância desses valores. Além disso, tem também a questão da distribuição da renda entre as pessoas, né? A desigualdade entre a renda. Tem pessoas que ganham muito pouco e pessoas que ganham muito, então isso é uma média, fica ali na média, então não tem como eu demonstrar que a realidade dessas pessoas, né? Naturalmente, em uma sociedade que se vive mais, se passa mais tempo na escola, é o que se espera. Se a quantidade de tempo, né, se você passa mais anos vivendo, espera-se que você passe mais tempo na escola e que seu nível de escolaridade também melhore, né? Aumentando a expectativa de escolaridade, também diminui as baixas condições de saúde oferecidas pelo país, né? Por quê? Porque as pessoas terão mais condições de cuidar de sua saúde, ter moradias melhores, né? E ajudar no desenvolvimento do país. Bom, existem algumas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do índice do IDH, né, e dos seus indicadores. Existe o Plano Nacional de Políticas Públicas e os planos estaduais de saúde, que são documentos oficiais que direcionam, né, políticas públicas voltadas à saúde, só que durante um período de 4 anos, né, em determinado território. Eles demonstram a intenção, né, demonstram lá o compromisso dos gestores ou dos políticos com as questões relacionadas à saúde. Então, dessa forma, o governo trabalha, né, utiliza essas políticas
esses planos nacionais e planos estaduais, como instrumento de planejamento para a melhoria da saúde, ok? Atualmente, a Portaria 2135 de 2013 estabelece essas diretrizes para o planejamento do SUS e reitera a necessidade de compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde, né, e os instrumentos de planejamento do orçamento, ou seja, essa portaria ela mostra que, para a melhoria da saúde, o plano de diretrizes orçamentárias deve liberar mais dinheiro, deve liberar um orçamento maior e que essas diretrizes sejam cumpridas de forma a sanar, a melhorar as dificuldades enfrentadas pela saúde pública brasileira. Além disso, a Organização Mundial de Saúde criou em 2005 uma comissão, né, sobre as determinantes sociais da saúde. Né? Essa organização ela é mundial e essa comissão dos determinantes da saúde ela também é mundial. Por quê? Porque existem países que têm o IDH muito baixo. Isso mostra que existem países que as pessoas estão tendo qualidade de vida, de saúde e de escolaridade péssimas, né? Abaixo do permitido, abaixo do normal. Pessoas vivendo em verdadeira precariedade. Então, com isso, a Organização Mundial da Saúde criou, em 2006, uma comissão voltada para essas determinantes sociais da saúde. O que causa, né, a ausência de saúde? Eles procuraram analisar o que causa, o que dentro da sociedade causa a ausência dessa saúde para tentar resolver. Como resultado desse trabalho, a comissão produziu um documento intitulado Rumo ao Modelo Conceitual para Análise e Ação sobre Determinante Social e da Saúde. Esse modelo ele foi apresentado, né, para alguns países, demonstrando quais eram as determinantes e as condicionantes da saúde utilizadas no mundo e de que forma essas determinantes, né, de que forma a saúde era afetada pelo padrão de vida, era afetada pelo baixo índice de escolaridade e essas políticas públicas também têm o intuito de ajudar com que esses países aumentem o seu índice de desenvolvimento humano. Bom, no nosso Exercitando nós temos essa questão. Fazendo-se uma análise da distribuição espacial do IDH no mundo, percebe-se que o continente que possui os menores valores de IDH no cenário mundial é letra A, África, letra B, Ásia, letra C, Oceania, letra D, América Latina ou letra E, América Central. Bom, como nós vimos, a maioria dos países que está no ranking dos menores IDHs do mundo estão na África, né? A África, ela possui a maior concentração, então, de países com baixo IDH. Esse cenário, ela reflete o quê? O processo predatório de uma colonização que aconteceu naquele continente e também a instabilidade política, né? Eles vivem em guerra política. E isso causa um baixo crescimento econômico, né? O que é característico dos vários países africanos. Bom, agora que nós já abordamos o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!